Se ele entra numa só, tá certo? Ele mina muito bem o que ele fez com o Strickland. Ele só ameaçou e pum. Na luta de grappling, o Ian é superior. Se ele faz esse erro de luta em pé com o Poatan, já não vai nem chegar a ventilar o segundo. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it, many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They said no to sleepless night. Falling off the moon. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun we're trying to catch me out of that Hoje nós vamos fazer a análise da luta do UFC 291, Alex Poatan versus Jan Blachowicz. Beleza, galera? Então vamos analisar um pouquinho como o Poatan atua e o que ele se torna perigoso para essa luta, beleza? E como o Ian também atua e como vai ser essa luta na nossa análise, beleza? Olha lá, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu comentário. Estou aqui hoje com o Pedro Vinagre, atleta e treinador da nossa escola. Galera, vamos analisar um pouquinho o Alex Poatan, beleza? Então, galera, o Alex Poatan é um cara, além de nada ortodoxo, o que eu quero dizer com isso ele não tem movimentos nada padronizados. Quando a gente ensina um iniciante, ele tem movimentos bem diferentes, principalmente com as pernas, ele usa de forma bem diferente do que a gente costuma ensinar. Ele adaptou bem da forma dele, tá? Ele tem muito poder nos golpes dele, tá?
Ele é um cara que tem um poder naquele cruzado de esquerda além do normal, mas não só no cruzado, mas em todos os golpes, mas o cruzado dele é matador. E aquela distância dele, é um cara muito alto para as categorias que ele luta, tá? E agora ele está entrando numa categoria que ele já não é mais tão grande, mas continua sendo um cara perigoso para qualquer atleta, né? Porque ele tem uma envergadura muito grande e um controle de distância muito bom. Se a gente analisar bem o Poatan, ele tem uma guarda muito parecida com a do Lyoto, que é uma guarda onde facilita o controle de distância dele. Ele utiliza aquela mão dele de uma forma aonde se o cara entra um jab nele, ele só tira com um leve movimento. Se o cara entra com um direto nele, ele só tira com movimento. Ele não precisa mexer muito aquela base dele, a guarda dele, para fazer movimentos de bloqueio e defesas, entende, galera? Então ele se mantém muito contra. Como ele é muito longo, os adversários dele têm que mergulhar muito para golpear no rosto dele. E como ele é um controlador de distância, ele gosta de bater muito andando para trás. Então vocês podem ver que ele faz muito bem, Pedrão. Pum, pum. Ele gosta de sair muito batendo com o cruzado dele, tá certo? Ele controla muito a distância, ele se mantém no ataque, certo? Ele frustra muito os adversários com essa incapacidade de tocá-lo. E ele é muito grande, então ele sai muito da longa distância, pum, pum, em bloco. Então ele tem um time muito bom de ameaça, ele entra numa só, pum, pum, tá certo? Ele mina muito, vê o que ele fez com o Strickland. O Strickland só ficava aqui, ficou só, né? Daqui a pouquinho ele pega, daqui a pouquinho ele começa a vir. Aí, ó, quando ele viu que ele começou a machucar o Strickland, quando ele começou a machucar o Strickland no peito, que ele começou a reduzir essa mão para bloquear, ele só ameaçou e, pum, ganhou no cruzado, certo? Aquele cruzado do Poatan é muito duro, mas como ele tem um lance de ser sempre o caçador na luta, tem os seus malefícios também ser só caçador, galera. Então, vocês analisam a primeira luta dele com o Adesanya, onde ele encurralou o Adesanya no final do primeiro round, e ele botou o Adesanya em blitz. Bom, e ele, quando ele usa aquele cruzado, a mão dele cai, e onde ele tomou aquele primeiro, no finalzinho do primeiro round, onde ele sambou e foi salvo pelo gongo e virou a luta. Na segunda luta, ele, no mesmo movimento, quando ele deu o cruzado dele, aquela mão caiu e o Adesanya nesse momento, sabendo daquilo, treinou aquele time, não deixou passar. Dele, né? É um defeitinho, que ele deixa a mão cair, certo? Mas galera, aquele cruzado do Poatan, meu irmão, é um movimento mais matador dele. Ele bate passando o corpo inteiro com muita força, com muita pujança, trazendo o corpo contra, passando o cotovelo. E nem parece, né, mestre? Nem parece, é um movimento tão... É leve, velho, é leve, mas ao mesmo tempo potente, muito veloz e potente. Mas ele tem esse probleminha que ele cai, certo? Então, galera, por isso ele é um cara muito perigoso. A distância dele, o controle de distância dele, que ele faz muito parecido ao Lyoto, certo? Ele não é um cara que é muito contra-golpeador, ele é mais atacante e ele é um cara que ameaça muito. E como ele é longo, ele joga muito na criação de um padrão para buscar a favor dele, certo, galera? Então, ele vai ser sempre o Poatan perigosíssimo em pé. Então, e tem aquele chutinho também, né? E o chutinho ele tem aquele chute, aqueles chutes dele na panturrilha que não perde a postura. Então ele está sempre pronto. Vê que quando ele usa o chute dele, o pé está sempre plantado, voltando com uma postura de mão forte, certo? Ele tem muita postura para bater muito forte de mão, galera, certo? Ele bate andando para trás também, que você falou, né? Ele bate andando para trás. Ele é um cara muito controlador de distância, né? Esse chute aí, inclusive, o Felipe... Até o Felipe Lima trabalhou comigo lá em Bangkok. Eu lembro. O moleque que foi É um treinando. chute que você não dá nem vida, nem gira tanto o tornozelo, Não, né? É um mas- chute que quer... E Só ele aqui também- paradinho aqui, ó. Ele só... Só aqui. Então ele tá sempre pronto para trocar de mão e já completar as sequências dele. E ele é muito comprido, né, cara?
Ele é muito compridão, ele é muito pujante, é bonito de ver lutar. Ele luta, né? Não faz, ele não curva tanto igual a gente Porque faz ele é no Muay Thai, controlador, né? o Lyoto não faz isso. Porque o Lyoto não para no fight. O Lyoto faz tu parar dentro dele ou ele antecipa o teu movimento, né? E é o que o Poatan busca fazer. Né? E o que tu acha que, tipo, a dificuldade maior dele, por exemplo, de vir do kickbox pro MMA, assim, tipo... Cara, e a dificuldade que eu mais vejo agora, ele vai ter que provar isso daí pra nós nessa categoria, onde a altura já não é mais a vantagem dele, é essa adaptação à postura dele. Né? Tá com striker? Agora ele vai lutar com o grappler, que é o Jan Blachowicz. Ah, Né? Então, a superioridade na envergadura. Ele vai ter que lutar um pouco mais. E aí vai ter que ser adaptado. Abrir um pouco mais a base, né? Então, vai ser uma luta de Se bastante... ele lutar muito assim, é perigoso pra ele, né? Mas ele é um cara que controla a distância, então ele vai muito, né? Vai jogar muito nesse controle de distância. Mas é importante que quando o Blachowicz conseguir encurtar, ele dê essa baixada no nível para poder defender as quedas e tal, né? Tá, galera? Tu acha que o jogo de chão dele é bem ruim? Ou, tipo, meio... Cara, o Poatan é um cara que começou ontem no MMA, então ele é vamos partir do princípio que ele é um iniciante na parte de grappling, comparando aos veteranos aí da categoria, e o Blachowicz é um deles, né? Então, mas ele está com um cara bastante experiente, que é o Glover, né? Então eu vou apostar sempre no Poatan, mas essa é uma luta que vai trazer muitas respostas aí pra gente, e se ele está pronto para encarar logo o cinturão, né, da categoria 9-3. Né? O bom disso é que ele não vai sofrer pra bater, vai lutar forte, né? Vai sofrer, porque ele desce de 105. 105 para 9,3 é Sofre peso, menos. sofre menos que 8,4, mas vai sofrer. É porque ele também está mais forte, está se preparando, está ficando mais forte, não está com a restrição alimentar. Mas ele é seco, ele não tem o que perder. Ele é um cara que, mano, não tem muito o que ganhar e também não tem muito o que perder. Só que como ele é novo no esporte, a cada dia de trabalho de grappling, ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar massa. Então um cara com 1,95 m, eu acho que ele tem, 1,95 m, 1,93 m, vai ganhar peso, irmão. E cada vez mais difícil, um cara que tem 35 anos, né? Analisando bem o Ian, ele perdeu pro Jan Blachowicz, perdeu pro Glover, né? O Glover pegou as costas dele ali e finalizou ele. E, cara, analisando a derrota que ele teve com o Marreta, onde ele apresentou aquele erro de trocação um pouco aberto e o Marreta bateu dentro da trocação dele e veio a queda. Se ele faz esse erro de luta em pé com o Poatan, já não vai nem chegar a ventilar o segundo, vai tomar já. Então, assim, é uma luta bastante interessante, onde um é infinitamente superior na luta de grappling, o Ian é superior, mas tem um técnico, né? O Poatan tem um treinador, Glover Teixeira, que mostrou que sabe os caminhos do Ian para que o Poatan chegue à vitória, né? sabe? Então, e o Ian já mostrou que não tem nível de trocação pro Poatan, tanto analisando a luta dele com o Marreta. Mas ele ganhou também do Adesanya, né? Na luta No grappling. E o Ian ganhou do Adesanya, né? Isso mostra que tem jogo também para neutralizar a luta em pé do Poatan, né? Tanto que o Adesanya é o cara mais controlador de distância que o Poatan. Não pode deixar o cara botar a luta pro chão, né? O Poatan tem que transitar em pé com ele, né? O Poatan tem que deixar em pé, mas só que a luta de grappling acontece, tu é lutador de MMA, então ele vai ter que estar pronto para defender ali na grade, né? Então, cara, eu vejo uma luta de bastante... Se o Ian quer continuar na busca pelo título, tem que buscar essa vitória contra o Poatan. E o Poatan, se almeja, é o divisor de águas da divisão para ele, é essa luta com o Jan Blachowicz. Pros dois, né? Pros dois, é a luta que decide a carreira deles ali nessa divisão, né? Quem vai subir para disputa do cinturão. Então,
é bastante interessante, é uma luta que vai acontecer no UFC 291, muito interessante. Então, Pô, acho que também aquela vitória do Ian contra o Dominic Reyes também, cara. Que ele foi na trocação, né? Só uma pergunta, a luta que o Glover ganhou dele foi a luta do cinturão? O Foi. Glover- Foi? Foi. E tem essa luta do Ian Blachowicz com o Dominic Reyes, né? Dominic Reyes? É. É, né? Que foi na trocação que ele ganhou do Dominic. Dominic, cara, é um cara que vinha com um nome bem alto, com bastante moral dentro da divisão, né? E foi nocauteado pelo Ian. Então, cara, é uma luta muito interessante, com dois lutadores muito interessantes aí. Um é um striker dos melhores que o mundo já viu. O outro é um lutador um pouco mais completo no MMA, mas se não souber controlar a distância com o Poatan, vai sentir os golpes dele, que são muito fortes. E ao mesmo tempo o Poatan tem que controlar essa distância e medir os seus movimentos para que não jogue golpe em vão e facilite encurtar a distância para o Ian, né? Então bora, galerinha. Essa é a minha análise aí do Pedrão. Vai jogar mais longe, assim, de repente. Vai jogar né? mais longo, vai jogar nos botes, controlando a distância, mas tem uma hora que vai acontecer o infight e nesse momento é que... Porque as lutas dele, geralmente ele joga abafando, né? joga caçando. Caçando, né? Mas acredito eu que... E essa ele vai jogar um pouco mais arisco. Mas ele não vai deixar de tá de usar buscar o dele, né? o dele. Ele nunca deixa o momento do nocaute para trás, velho. Por isso que eu gosto de ver a luta dele. Ou ele vai, ou ele vai. Saca? Então, galera, é assim que eu gosto de lutador mesmo. É Vanderlei Silva. Vai pro pau. Vem pra saca? decidir, né? Essa é a nossa análise aí pro UFC 291, luta Poatan versus Ian Blachowicz, tá certo? UFC 291, nesse sábado, galerinha, não percam. Deixe seu comentário, o que você achou aí da nossa análise. Tá? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like lá. Tamo junto, galerinha.